Muy buenas noches a todos los que Muito están boa noite a reunidos todos os que estão allá reunidos en lá República em Dominicana República Dominicana, en las actividades que estarán llevando a nas cabo atividades que estarão acontecendo en Villa Palmera, em Villa Iglesia La Edad del Palmeira, Trono, con Igreja el pastor Juan La Edad Gabriel, del Trono, com o pastor Juan y también Gabriel, allá en e também La lá Malena, en la em La Iglesia La Voz de la Malena, Piedra na Viva, con el Igreja a reverendo La Voz de la Carlos Piedra Viva, Beltre, com o reverendo Carlos Beltre, y todos los que e están allí todos presentes con el aqueles que reverendo estão Ramón presentes aí Abreu y com o su reverendo licenciado Ramon Naftali Abreu. Abreu e Hoy o seu filho lunes licenciado 25 de marzo Naftali de este Abreu. año Hoje, segunda-feira, 25 de março deste ano de 2024. 2024. Pueden tomar asiento. Podem Será assentar-se. unas palabritas de Serão saludo umas acá. palavrazinhas de Vean saudação aqui. Vejam El Evangelio según San Mateo, no el Evangelho segundo São Mateus e no Evangelho y segundo también São en Marcos e Lucas também em Lucas y en Juan. e em todos João. estos Em todos evangelhos estes evangelhos, nos habla de eventos que nos fala ocurrieron de eventos que luego de la aconteceram entrada depois da triunfal de entrada Jesús a triunfal de Jerusalén. Jesus em Jerusalém. Y E vemos que luego de vemos esa algarabía, que de ese depois dessa quando festa, desse estaban gozo, aclamando quando Hosana estavam clamando al Hijo de David, Hosana bendito el ao que Filho viene de en nombre Davi, del bendito Señor, o que vem em nome do Senhor, y e tiraban palmeras jogavam palmeiras en el suelo, no chão ou pelo e chão, e todo lo que se tudo estaba llevando a o cabo que en estava ese acontecendo, se camino, estava fazendo nesse caminho, o vean caminhar, que vejam preguntaban, que ¿y quién es perguntavam, este? faziam a pergunta, mas quem é este? O sea, ¿quién es este Ou seja, quem é que ha este causado todo que este tem alboroto? causado ou provocou todo esse alvoroço, Y esse pues la barulho? gente pues decía, E este es pois, e a Jesús, gente diziam, respondiam, el este é profeta de Jesus, o Nazaret. profeta de Nazaré. O sea, era Ou seja, conocido ele porque era conhecido era su porque pueblo. era o seu povo. Y E ven ustedes que luego vejam que vocês entra, que depois que ele entra, en Marcos habla primero em Marcos, fala-se primeiro em la parte Marcos, que a maldice parte la que higuera amaldiçoa a figueira, porque no tenía fruto. porque não tinha fruto, não deu Y luego fruto. que E va al depois templo y sale, que vai ao templo e sai, mostra mostra, essa parte onde os mostra-se discípulos essa parte dizem, onde "Mira, os a discípulos figueira que dizem, olha, a maldiciste figueira se que secava." amaldiçoaste Em secou-se. Mateo, Em Mateus, habla directamente que quando fala entró al diretamente templo, de quando ele entrou e foi ao templo. y luego E entonces está então la parte está a parte de la higuera. da figueira. Porém, Pudo haber ocurrido la maldición pode antes ter de entrar al acontecido a templo, y luego, maldição antes cuando de salió, entrar no templo e la vio sin depois que fruto. saiu, a viu sem fruto. Ahora vean Agora algo vejam, aquí tem uma coisa aqui en Marcos. em Marcos Marcos. habla, Marcos San fala, Marcos capítulo 11, verso São Marcos capítulo 11, 15 en adelante. versículo 15 em diante. Vinieron pues a E Jerusalén, foram a Jerusalém, isso foi depois da entrada triunfal. y entrando Jesús en el templo, E Jesus, comenzó a echar entrando no fuera a templo, los que começou a vendían expulsar y aqueles que compraban en el vendiam e templo, compravam y no volcó templo. las mesas de los Derrubou cambistas as mesas dos e das cambiadores, sillas de los dos que vendían cambistas palomas. e as cadeiras daqueles que Y no vendiam consentía pombinhas. que nadie E ele não atravesase consentia el que templo ninguém llevando atravessasse o utensilio templo alguno. levando Y les utensílio enseñaba algum. diciendo, Ele lhes ensinava "No está dizendo, não escrito, está mi escrito, casa será llamada a minha casa de casa oración será chamada para casa todas de las oração naciones, para todas mas as nações, vosotros la mas habéis vós hecho cueva a de tendes ladrones." feito covil de Y ladrões. lo oyeron los escribas E os y los escribas e principales os sacerdotes, principais y sacerdotes ouviram buscaban isso cómo matarle. e buscavam como Vean, luego matá-lo. de la entrada Ou seja, triunfal, depois da entrada en triunfal, vez de recibirlo, em vez de com alegria, recebê-lo com gozo, com alegria, com gozo, porque era um evento importante, porque era um evento, um acontecimento importante, o que estava acontecendo lá. más bien lo que querían hacer era Pelo matarlo, contrário, o que queriam fazer era matá-lo, porque le tenían miedo, porque tinham medo dele, porquanto todo o povo estava admirado com a sua doutrina. todo el pueblo estaba admirado con su doctrina. Todo o povo estava admirado com a sua doutrina. Olhem o que foi que provocou o zelo, a inveja religiosa desses líderes religiosos daquele tempo, os quais nesse tempo, de uma forma atualizada ou atual, são os ministros. Mas ao chegar à noite, Jesus saiu da cidade. Agora vean
Agora vejam que toda essa balbúrdia, toda essa festança e regozijo com o qual ele entrou, e ele dizia que era o rei de paz. E aí o vemos fazendo um escândalo aí no templo e limpando a casa. Agora vejam vocês que nesse tempo durante esse tempo, já era a reta final desse ministério aí, porque estava entrando na parte final, na última parte dessa terceira etapa de Jesus, o qual aí, ele aí iria realizar a obra de redenção na cruz do Calvário. E como não era o tempo de estabelecer o reino do Messias, porque não lhe tinha sido dado, não foi dado a conhecer aos discípulos, aos seus discípulos, ainda essa parte, todavia não tinha sido dada, essa parte de que iria se realizar, se fazer uma obra sob a dispensação da graça, e faltariam 2.000 anos, por volta de 2.000 anos faltariam para que depois, na sua segunda vinda, ele estabelecesse o seu reino. Agora em Atos, capítulo 1, versículo 6, diz: então aqueles que se tinham reunidos lhe perguntaram: Senhor, restaurarás o reino a Israel neste tempo? Ele lhes disse: não cabe a vós saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu ou pôs na sua própria potestade, mas recebereis poder quando tenha vindo sobre vós o poder do Espírito Santo, e sereis testemunha em toda a Judéia, em Samaria e até os confins, as últimas partes da terra. Vejam, ele evadiu essa pergunta, desviou-se dessa pergunta, porque isso corresponde ou pertence a este tempo final. Olhem na mensagem, o anjo selando as tribos de Israel, que foi pregada em domingo 31 de janeiro de 2016, lá em Jerusalém, em Israel. Uma parte aqui nos diz o nosso irmão William: ele é o herdeiro ao trono, herdeiro ao reino de Davi e herdeiro de todo o território de Israel. É nada menos do que o Messias príncipe na sua primeira vinda, e na sua segunda vinda virá para estabelecer o reino. Vejam, quando é que ele vem estabelecer o reino? É na sua segunda vinda. É por isso que lá não lhes falou disso. O encontraremos no topo da escada. Onde o encontraremos? No topo da escada, diz na era da pedra angular. No último dia, aí será a plena administração do anjo do pacto, o anjo que chamará e juntará e selará 144.000 hebreus. Mas antes completará sua igreja neste tempo final, no meio da qual dela se manifestará nesse entrelaçamento dispensacional. Vejam que é no final, onde se completa a igreja, e é nesse começo da dispensação do reino onde o vemos, o achamos a ele neste último ministério, deste último tempo, o tempo final, operando, o Filho do Homem operando os ministérios de Moisés e Elias no topo. É por isso, nessa historinha de Romeu e Julieta, onde o irmão Branham fala que alguém pôs essa escada. Agora vejam vocês, vamos ver algo aqui muito importante no livro de citações, na página 90, o parágrafo 778 diz: agora a Bíblia não diz ou não fala que a sua segunda vinda seria em segredo, mas o rapto sim será um segredo. Então, se foi um segredo quando ele veio, não sendo anunciado como um segredo ou sendo um segredo, então quanto mais será um segredo o rapto? Algum dia dirão ou falarão:
eu tinha crido que haveria de ter um rapto, e agora vejam todos esses juízos sobre a terra, e lhes dirão, já aconteceu e não souberam. Será como um ladrão na noite. Como aquele livro que eu li uma vez, Romeu e Julieta, aquele personagem veio. Agora, aí é que ele escreve Moisés e Elias aí, porque é um personagem, é um instrumento em quem Deus está cumprindo essa promessa. E se vem como ladrão na noite, é como uma irmã que me escreve, ou um irmão me escreve ou me escreveu. Isso foi pela noite, se não foi à noite, foi ontem ou hoje. Vamos ver a data que está no... Ele escreveu pelo e-mail. E ele me escreve a parte onde estava se falando nessa mensagem, o sinal do fim do tempo é igual a Apocalipse 11. Nesse estudo bíblico, onde se estava mostrando que a igreja noiva sobe a era da pedra angular quando ele sai do trono de intercessão. E isso agora nós o estamos vendo claramente, como Deus nos estava mostrando tudo isso, e agora podemos identificar a posição que corresponde ao tempo no qual estamos vivendo, porque foi isso que o irmão Branham disse, quando a igreja reconhece a sua posição, o rapto acontecerá. E a igreja neste tempo final, a igreja noiva, esteve ou tem estado ocupando a sua posição, está reconhecendo a posição hoje. E ele me estava falando desse estudo bíblico, e ele me disse que quando ouviu, leu, e aí se ele abriu o quadro, o cenário, e conseguiu entender muitas coisas. Agora vejam como um escolhido de Deus, ou um filho de Deus, um predestinado de Deus, e pelo qual Deus veio buscá-lo, por ele Deus veio buscá-lo. E neste ensinamento que Deus nos está dando sob carpa, tenda, que é o que ele prometeu que seria dado para a igreja noiva para que obtivesse a fé de rapto, para esses escolhidos. Para eles é esta promessa, porque ele vem buscar aqueles que vão ser transformados. Os outros não vêm buscá-los. Portanto, vemos como estas pessoas escolhidas de Deus, predestinadas por Deus, estão compreendendo, entendendo, e quando não entendem algo, alguma coisa, oram a Deus. Em algum estudo, Deus lhes abre o entendimento e dizem, agora que eu vejo, agora que eu entendo, que eu compreendo esse mistério. E assim aconteceu com este irmão. E podemos ver aí essa percepção profética que tem os escolhidos de Deus. Os outros podem ler, escutar, e pelo contrário, vão estar buscando, procurando uma forma de justificar a sua incredulidade, mas isso já aconteceu em tempos passados e tem que acontecer neste tempo também. Agora vejam vocês que ele aí, ele viu, compreendeu esse mistério da meia hora de silêncio e tudo isso, e ele me disse, me fala, olha, mas ele diz, porque usamos uma palavra aqui que é o mental picture, e ele também me escreve aqui. Eu fiz aí na mente, eu fiquei na mente, diz, eu vou ler tal qual ele diz, eu posso agora fazer o mental picture de Moisés e Elias pondo a escada nessa meia hora de silêncio, assim, bem caladinho no meio da escuridão, para que ninguém mais soubesse que ele estava levando a sua noiva. Agora vejam essa forma assim comum, de uma forma comum, como ele escreve, e assim é como Deus, nesta forma simples, está realizando essa obra e a está levando ela nesse silêncio, fazendo ela nesse silêncio. Mas qualquer um pode dizer, mas não é silêncio, porque as pessoas estão escutando, pessoas estão ouvindo, não apenas aqueles que estão dentro do grupo, mas que não estão crendo,
Pelo contrário, são ouvidores para criticar e estão escutando. Não é algo segredo, não é algo em silêncio. Bom, o segredo está aí, em que podem ouvir, podem ver, podem estar em todo momento, podem estar nas atividades, porque ninguém proíbe que vayam, não são coibidos, mas, no entanto, não podem entender, não podem crê-lo ou crer nisso. Por quê? Se não creem, pois não pode. Deus não pode, através da palavra, fazer o efeito da revelação nessa pessoa. E é como se ela não estivesse escutando nada, coisa alguma. É como se ela estivesse em silêncio. Não lhe faz o efeito. Essa palavra não faz o efeito neles. E aí está o silêncio. Vejam que não produz neles nada aquilo que está sendo falado. Mas, por um outro lado, podem ver que faz o efeito nos escolhidos de Deus. E faz esse efeito que os aviva, lhes dá esse avivamento de gozo, alegria. E aos outros vemos como se atormentam. É tormentoso para eles escutar tudo isso, mas para os escolhidos é alegria, é gozo, é regozijo, porque isso é o que o povo de Deus esteve esperando. Agora vejam vocês, como aqui ele diz, eu estou na página 90 do livro de citações, parágrafo 778, diz: lhe será dito, já aconteceu e não souberam, será como um ladrão na noite. Como aquele livro que eu li uma vez, Romeu e Julieta, aquele personagem veio, colocou uma escada na janela e levou a sua noiva de noite. Assim é como acontecerá, tirou a sua noiva. E se irão, não será uma questão de mandar uns anjos com paus ou pás para tirar os mortos. A Bíblia diz que serão mudados em menos tempo do que no abrir de olhos. Tudo será finalizado assim brevemente, logo. Agora vejam como Deus, neste tempo final, está realizando esse labor, esse trabalho. Agora, continua dizendo onde tínhamos parado aqui na mensagem do irmão William, o anjo selando as tribos de Israel, diz: aí será a plena administração do anjo do pacto, o anjo que chamará e juntará, juntará e selará 144 mil hebreus, mas antes completará sua igreja neste tempo final, no meio da qual se manifestará, no meio dela com essa manifestação dos ministérios de Moisés e Elias, é que sela os 144 mil hebreus, e lembre-se que isso acontece antes de começar a grande tribulação. Lembrem-se que esse é um ministério que depois continuará, e será para esses 144 mil, um ministério que estará operando aí nesses 3 anos e meio. Porque entra nessa parte da semana número 70 que falta por se cumprir esses últimos 3 anos e meio. Agora continua dizendo, agora vejam vocês, que isso todavia ainda não aconteceu, isso nem no tempo do irmão Branham, porque ele foi falado que não é o tempo, nem és tu. Em outras palavras, e nem tampouco foi cumprido no tempo do nosso irmão William Soto Santiago. E quando Deus leva um mensageiro e Deus termina de obrar, de operar através desse mensageiro, então envia outro mensageiro. E já o nosso irmão William se foi, partiu. E isso todavia ainda não aconteceu. Então aí é que se abre esse mistério, porque o cumprimento daquilo que neste tempo final estaria acontecendo não foi escrito, senão que quando Deus estivesse cumprindo essa promessa, aí seria aberto esse mistério para a igreja noiva, que é o mistério do 7º selo, que não foi aberto no tempo do nosso irmão Branham. Agora, para selar os 144 mil é necessário, é preciso um véu de carne, um mensageiro, porque não fará nada o Senhor sem que antes revele os seus segredos a seus servos, seus profetas. Continua dizendo, se manifestará na sua vinda como leão da tribo de Judá, como rei de reis e senhor de senhores em sua obra de reclamação. Na manifestação que teve o Dr. William Soto Santiago foi na dispensação da graça como Cordeiro de Deus.
e não se realizou, não se fez a obra de reclamação sob debaixo do seu ministério, nem tampouco no tempo do irmão Branham. Quando ele saiu do trono de intercessão, aí é que ele muda, troca de cordeiro para leão, e na sua vinda vem, não como cordeiro, senão como leão da tribo de Judá para fazer essa obra de reclamação. Sob debaixo da dispensação do reino, que se realiza, que se faz a obra de reclamação. Continua dizendo, virá com as chaves de Davi para estabelecer o reino de Deus na terra, no meio dos judeus. O território dos judeus será o Distrito Federal do Reino do Messias. Jerusalém será a capital não só de Israel, mas do mundo inteiro. E todo Israel, todo o território de Israel será o Distrito Federal do Reino Mundial do Messias. Aí estará grande bênção para os judeus. Aí será para que os judeus, aí será que os judeus receberão a paz imperecedora, a paz que o Messias trará, conforme a Isaías capítulo 9. Para que venha a paz, tem que vir o príncipe de paz, que é o Messias príncipe para os hebreus. Fora disso, Israel não terá paz permanente ou permanecente. Portanto, a única esperança que Israel tem é a vinda do Messias. Não existe outra esperança para Israel. E para isso, primeiro, verão a Elias vindo, proclamando a paz imperecedora, preparando o povo para a vinda do Messias. E conheceremos a Elias porque virá falando da paz permanente para Israel. E virá o ministério de Moisés também. Portanto, haverá um profeta como Elias ou igual a Elias e como Moisés. E depois veremos o Messias na sua vinda. Tudo isso é o mistério para o tempo final, para a igreja do Senhor Jesus Cristo e para o povo hebreu. Porque ambos os povos, esperando a vinda do Messias, estão esperando a vinda de Moisés e estão esperando a vinda de Elias. Portanto, estamos no tempo do fim, no tempo final. Para os crentes em Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a era messiânica começou já faz tempo. No final das 7 eras é que começa a era messiânica para a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a era da pedra angular. Para os judeus, essa era messiânica começará quando o vejam na era messiânica no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Vejam, para os hebreus, para os judeus, eles, quando o vejam, aí começará para eles. E isso é algo muito importante. Agora, quando vejam, e como é que o povo hebreu e os gentios sempre veem a Deus obrando em cada era e em cada dispensação, no meio e através de um mensageiro. E aqui vemos que o verão no meio dos gentios, porque isso disse, o irmão Branham disse isso, que eles dirão, quando o vejam vindo pela sua noiva, eles dirão, mas é este que nós estamos esperando. O que eles estarão vendo será o instrumento em quem Deus está cumprindo sua segunda vinda. Continua dizendo, e para os judeus haverá 3 anos e meio de ministério do Espírito Santo por meio, operando os ministérios das duas oliveiras, ou o ministério de Moisés e Elias, e haverá uma intervenção divina dos arcanjos Miguel e Gabriel com seus exércitos a favor do povo hebreu. Aí está a defesa para os judeus, aí está a bênção para os judeus e também para os crentes em Cristo. Israel está esperando a vinda do anjo do pacto. A vinda do anjo do pacto será nada menos que a vinda do anjo de Deus, ou seja, do Espírito Santo, que é a imagem do Deus vivente manifestada no último dia na era da pedra angular. E daí passará para os hebreus. Para isso, o Espírito Santo estará operando os ministérios de Moisés e de Elias. Vejam, tão claro que o nosso irmão William aí nos falou. Mas vejam vocês, o que é que será e o que é que o povo hebreu está esperando? Está esperando a vinda do anjo do pacto e como virá e o que será? É o Espírito Santo operando esses ministérios de Moisés e de Elias, porque o Filho do Homem vem com seus anjos.
E mais adiante, nessa mesma mensagem, diz assim que vem a era messiânica para Israel brevemente, logo quando Israel veja e receba o Messias, aí começará a era messiânica, aí começará para ele começará os 3 anos e meio para Israel, que para Israel será de bênção, mas para o mundo inteiro todos serão os juízos divinos vindos sobre a raça humana, será o dia de vingança do nosso Deus, e será o tempo de aperto para Jacó, pois tentarão destruir Jacó, mas Deus estará com Israel. Agora, o importante é saber que o anjo de Apocalipse 7 é o Espírito Santo manifestado no último dia para selar 144 mil hebreus, selá-los com o selo do Deus vivo com o Espírito Santo. E eles, a mensagem do anjo do pacto, o anjo que vem selando, o estenderá a todas as nações. É por isso que ele diz que eles levarão a mensagem. Vamos buscar isso. Aqui, isso está no livro de Citações, na página 23. Para 24, essa partezinha aí onde ele diz: quando os judeus recebam o Espírito Santo e recebam o Evangelho e comecem, eles evangelizarão o mundo, o levarão onde os gentios nem pensaram em levá-lo. Agora vejam como, de que forma, aqui, pelo que lemos, ou no que lemos, diz que quando eles recebam a mensagem do anjo do pacto, recebam ao anjo que vem selando, diz que o estenderão para todas as nações. Isso é o que está prometido, que neste tempo final será realizado, será feito pelo anjo que vem de onde sobe, de onde nasce o sol. Ou seja, vamos ler essa escritura em Apocalipse no capítulo 7, e também vemos no capítulo 14, vamos ver no capítulo 7 aqui do Apocalipse, diz: depois disto vi 4 anjos em pé sobre os 4 ângulos da terra, que retinham os 4 ventos da terra, para que não soprasse vento algum sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre nenhuma árvore. Isso é segurando a Terceira Guerra Mundial. Para quê? Vejam, vi também outro anjo que subia de onde nasce o sol e tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos que se lhes tinha dado o poder de fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não façais dano à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos selado nas suas testas os servos de nosso Deus. E ouvi o número dos selados, 144 mil selados de todas as tribos dos filhos de Israel. E começa a enumerar 12 mil de cada tribo. Esse é o anjo com o selo do Deus vivo, o qual eles estarão recebendo. Quem eles estarão recebendo. E essa escritura de Ezequiel, capítulo 37, se cumprirá neste tempo final, a visão dos ossos secos, onde o Espírito regressa, volta a esse poderoso exército que aí está em pé, mas diz que não tinha neles espírito. E já quando está de pé, diz Ezequiel capítulo 37, versículo 9, me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, e diz ao Espírito: assim tem dito Jeová o Senhor, Espírito, vem dos 4 ventos e sopra sobre estes mortos e viverão. Agora vejam aí o que estivemos falando durante esses dias, sobre o poder da palavra falada, e disso, ou dela, nessa ocasião, o momento que lhe foi dado, nesse momento onde a irmã Ratchray lhe foi dada, lhe foi dado, o Espírito Santo lhe disse ao irmão Branham que ela pedisse o que ela quisesse pedir.
E ela pediu pelos seus filhos. Agora vejam vocês que isso se estende. Depois da dispensação da graça, vemos que a terceira etapa, que corresponde ou cabe à dispensação do reino, é realizada no meio da igreja, é feita no meio da igreja, onde a palavra falada estaria sendo manifestada e através da palavra falada se estaria falando o conteúdo dos trovões e do qual a igreja noiva está esperando. E diz o irmão Branham que se necessitam esses 7 trovões para despertá-la, acordá-la. E diz que ele os mandará porque é uma promessa. E também nos disse que apenas eles tinham suficiente fé para a cura divina. E que se necessita dessa fé de rapto que está nos trovões. Agora vejam que para este tempo final, além dessa promessa que ele deu para seus filhos de pedir e que seja concedido crendo naquilo que a pessoa fala, porque quando disseram lá para Jesus, olha, a figueira que tu amaldiçoaste ou maldisseste está seca, secou. E ele aí, quando lhe falaram isso, aí em São Marcos 11, versículo 21 diz, então Pedro se lembrando, olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondendo Jesus lhe disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer um que disser a este monte, tira-te e lança-te no mar e não duvidar no seu coração, senão que crer que será feito aquilo que disse, aquilo que diga lhe será feito. Ou que disser, portanto vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis e lhes virá. Tê-las-ei. Agora vejam que tudo o que um escolhido de Deus nesta dispensação do reino fale ou falar, crendo e que seja na perfeita vontade de Deus, não vai falar por falar, senão que Deus estará dirigindo a todos os filhos e filhas de Deus. Deus cumprirá essa palavra que fale esse escolhido, que esse escolhido falar. Por isso, o colocar a palavra bem direito, vejam vocês, que é algo que o irmão Branham nos tinha falado no livro dos selos, na página 254, porque de que vale a pessoa ter todas as mensagens do irmão Branham e do irmão William e não saber colocar a palavra direito, colocar a palavra bem? Por isso é que range os dentes e lhe dá assim valentia para muitas pessoas, dá raiva em muitas pessoas que veem a outros que ou estiveram no mesmo tempo, no mesmo intervalo de tempo na mensagem desde faz anos, estiveram pelo mesmo espaço de tempo e às vezes pode ser que a pessoa que esteja vendo aquilo que Deus está cumprindo, porque é um predestinado, esteve por poucos anos e isso lhes causa moléstia. E como é que pode ser que eles não podem ver? Porque não é para eles, é para os escolhidos. E eles não possam ver. E os filhos de Deus, pelos quais ele veio buscar, ele tem vindo buscar, são os que estão aprendendo a colocar essa palavra bem, colocar essa palavra direito, e sabem que toda a mensagem do irmão Branham e toda a mensagem das boas novas do nosso irmão William, toda a escritura, toda a porção, toda a linha, todo capítulo ou regra, tudo aponta ao que hoje estamos realizando, fazendo, ao que hoje Deus está cumprindo, ao que hoje Deus está materializando. Toda essa palavra está
sendo vivificada hoje, está trazendo a vida dessa palavra, está vindo a vida dessa palavra. Essa mensagem que foi trazida hoje cobra a vida da vida. Por quê? Porque tudo está apontando e aponta, assinala ao mensageiro e aos escolhidos. Ou seja, tudo aponta, mostra esse cumprimento daquilo que foi trazido pelo precursor, que é o reverendo William Marion Branham, com o espírito e virtude de Elias na sua quarta manifestação na América do Norte, toda a mensagem, as boas novas que ele nos trouxe. Essas notícias que ele mesmo disse, eu fui enviado da presença de Deus para trazer essas boas novas, essas notícias, e quanto mais rápido as dê, mais rápido posso ir embora. E depois, o cumprimento de toda essa mensagem esteve sendo cumprido neste tempo da meia hora de silêncio, onde ninguém imaginava ou pensava como ele iria levar a sua noiva, como ele iria tirar a sua noiva daí. Pois, ora, colocando essa escada, e diz que alguém a colocou. Ora, Moisés e Elias. Antes não estava colocada essa escada. Agora vejam como os escolhidos de Deus neste tempo final estão aprendendo, estão sendo ensinados, porque é uma mensagem de ensinamento, estão sendo ensinados com a mesma mensagem. Vejam, a mesma mensagem condena a uns e a mesma mensagem ensina a outros, porque esse que está ensinando lhes está ensinando a colocar essa palavra bem direito. E vejam que essa palavra falada de trazer à existência essas teofanias lá na sexta dimensão por esses dois filhos da irmã Rat Rai. Ela pediu, crendo em Deus, tendo fé em Deus, ela pediu essas teofanias. Já passa a uma escala maior, mais elevada na dispensação do reino, e os escolhidos de Deus, já Deus vai fazendo-lhes consciente, ou tornando consciente esses pedidos colocados aí. Vejam como esse ministério pode falar não apenas para indivíduos, porque criará corpos eternos a eles e glorificados aos escolhidos de Deus pela palavra falada, e o qual isso também, com a palavra falada, pela palavra falada, trará à existência a ressurreição, tal como diz ou fala Jó. Então chamarás e eu responderei. Também o irmão Branham diz, então tu me chamarás e eu me levantarei. E assim por diante. Em várias ocasiões ou vezes, de diferentes formas, ele falava isso. E além de falar a palavra, para que essas promessas se cumpram, também o vemos profetizando, diz, profetiza, Ezequiel capítulo 37, versículo 9. Profetiza ao Espírito. Vejam, aí está falando a palavra para que o Espírito de Deus volte a Israel. Agora, como é que o Espírito de Deus volta a Israel, diz o irmão Branham? Por um profeta. E isso tem um mecanismo, do qual nunca se falou disso abertamente, do como é que o povo hebreu, Deus o converterá novamente a Cristo, ou seja, eles entenderão primeiro, receberão primeiro a segunda vinda do Senhor e compreenderão que a sua vinda estava dividida em duas. Sua primeira vinda como Cordeiro de Deus, o qual isso eles entenderão e compreenderão isso, o que foi a primeira vinda do Senhor. Agora vejam como, de que forma, pela palavra falada de Moisés e Elias, eles estarão recebendo o Espírito. Agora vimos essa autoridade que Jesus teve depois que entrou em Jerusalém e fez muitas coisas antes de ser levado preso e julgado e crucificado. De modo que vimos a autoridade de um Filho de Deus adotado. Que Deus abençoe, Deus os guarde
E passem todos muito boa noite lá em Santo Domingo e todos os irmãos nos diversos países e também a ti, missionário Miguel Bermudes Marim, que eu te saudei ainda agorinha, eu te saudei antes de gravar aqui, eu estava te saudando. E agora eu te envio também estas palavras para que as tenha por lá. E me dás a saudação a todos os irmãos onde tu estás. E a todos aqueles que estarão escutando e lendo depois esta conversa sob o tema, ou com o tema Autoridade de um Filho de Deus Adotado. Que Deus os abençoe e guarde a todos. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos.